Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Hoje eu estou fazendo meu devocional um pouquinho mais tarde, mas estou fazendo, em nome de Jesus. Ainda não comecei as minhas atividades aqui no meu trabalho e eu não quis começar, antes de fazer meu devocional. Eu fico até mais tranquila quando eu faço meu devocional, não fica aquela coisa na minha mente de que tem algo para fazer, algo, atrasado. Então, sem mais delongas, Você que ainda não fez o devocional, faça, Separa um momento do seu dia e faça o seu devocional, seu estudo bíblico, seu momento de oração. Amém? Dando continuidade, a gente vai ler Atos capítulo 5, que diz assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ele respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Então aqui a gente vê, lá no capítulo anterior, no 4, a gente vê eles falando de Barnabé, que era um homem generoso, que fazia e vendia suas propriedades. No capítulo 5, a gente já vê Ananias e Safira. Aqui, eles tinham prometido que iam vender uma propriedade e aquele valor daquela propriedade ia ser... Eles prometeram que ia ser tudo para os apóstolos, o pessoal lá, para a igreja primitiva. Só que aí, depois, eles entraram em acordo e ficaram de dar só uma parte, E aí, como eles tinham prometido que iam dar, eles mentiram, Então eles foram desonestos. E aí isso acarretou na morte dos dois, Não houve violência nem nada, mas o próprio Espírito Santo de Deus, fez com que eles expirassem, que eles morressem, que eles caíssem por terra e fossem sepultados, Para vocês verem como é sério isso. Esse negócio de ser desonesto dentro da igreja, Eu até tinha colocado aqui que eu sublinhei, em acordo com a sua mulher, e eu lembrei de Jezabel, Porque tem mulheres, nós mulheres, nós temos um papel muito importante na vida do nosso marido. Eu ainda não casei, estou quase casando, em nome de Jesus vai dar certo, Mas eu já tenho essa consciência de que nós mulheres, nós temos um papel muito importante, uma influência muito grande no nosso marido, Nós podemos tanto edificar o nosso marido, como nós podemos também incentivá-los a ele se destruir, E essa mulher, ela fez isso, Ao invés de ela aconselhar, A ideia poderia até ter sido dele, E ela ter dito assim: não é assim, Não é assim que a gente faz com o Senhor, não é assim que a gente faz na igreja, Aí ela teria quebrantado o coração desse homem, E teria poupado a vida dela e a vida dele, Mas não, Ela fez o oposto, Não sei se a ideia foi dele ou se foi dela. A gente só vê que ela não fez um papel de uma mulher virtuosa. A mulher virtuosa, ela edifica o seu lar, ela edifica o seu esposo, edifica o seu marido. Nós mulheres, nós temos sensibilidade muito grande, E nós temos essa facilidade maior de nos aproximarmos do Senhor, Porque nós somos criaturas, Nós somos seres humanos mais... nós somos mais assim do lado do interior. Nós somos mais voltados para o interior, o homem não.
O homem é mais voltado para o exterior, para o visual, para a caça, né? Faz parte do instinto masculino. Nosso instinto feminino é mais interior, é mais de cuidar do interior, é mais de cuidar mesmo, né? Então a gente vê aqui, né, nas entrelinhas, né, que era uma mulher que não estava vivendo a sua essência. E por conta disso, né, ela estava separada, né, de Deus, ela foi desonesta, ela mentiu, né, contra Deus e a sua vida foi expirada. Então a gente vê aqui, né, a situação, né, da desonestidade, a questão também do papel da mulher, né? Então vamos dar aqui continuidade. Versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. No pórtico de Salomão, eu vou dar uma olhadinha depois, eu vou postar aqui. Eu acho até que eu já prometi outras vezes. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos da sua sombra, se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Então Pedro, né, Deus depositou um poder muito grande sobre Pedro, né? Pedro, a gente viu que ele era muito impulsivo, né? E ele errou muito com Deus, ao ponto de um dia Jesus até repreender ele assim: arreda daqui, Satanás, né? Porque o inimigo estava ali usando ele, né? Mas aí depois que ele recebeu o Espírito Santo, Pedro ele foi tão assim cheio do Espírito Santo de Deus, do poder de Deus, que até mesmo a sombra de Pedro curava as pessoas, né? Então vamos continuar aqui. 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse íntere, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, a qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhes prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, no dia do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhes obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens,
deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem o nome de Jesus, o saltaram. Então a gente vê aqui, né, a figura de Gamaliel. Ele era um mestre da lei, né, um homem muito sábio e respeitoso naquela época, né. E esse Gamaliel é o mesmo que na época já estava instruindo Paulo, né. Então esse homem, né, ele era um fariseu e ele disse assim: deixai esses homens, né, não faça nada com eles, porque já tinha se levantado já um homem chamado Teudas, querendo no caso dizer assim que era Cristo, né, que era o Messias, mas não deu em nada. Depois foi Judas da Galileia e também pessoal, né, seguiram ele e tudo, mas não deu em nada. Então naquela época que Jesus nasceu, eu já até comentei, né, para quem anda acompanhando sabe, que no livro de Daniel contava bem direitinho o tempo que ia nascer o Messias, né, que ia aparecer o Messias. Então, eles já sabiam, pessoal que estudava a lei, né, sabia que naquela época que Jesus nasceu, ia ser a época que ia surgir o Messias. Né? Então, nesse íntere, né, nesse íntere, né, que a gente leu aqui, nesse meio tempo, começou a aparecer várias pessoas dizendo que era o Messias. Mas, na verdade, eram pessoas que queriam, por exemplo, armar uma revolta contra Roma, né, para serem libertos, né, para libertar o povo, né, de Israel do domínio de Roma. Mas não dava em nada. Por quê? Porque não era da vontade do Senhor, né? Não foi ali instituído aquilo ali segundo a vontade de Deus, né? Só segundo a vontade mesmo do ser humano. Aí quando Jesus nasceu, aconteceu realmente o que tinha, né, já nas profecias, e foi se cumprindo as profecias. E Jesus, né, foi, né, usado por Deus, pelo Pai, como filho, né, para trazer a salvação para nós. Então ele disse, né, se deixa esses homens quietos, porque se não for da vontade do Senhor, não vai prosperar, não vai dar em nada também, como os outros, né? E aí pegaram eles, né, e açoitaram eles. Aí versículo 41. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Então, ao invés de eles terem ficado tristes, né, porque foram açoitados, eles foi felizes por terem sido dignos de serem açoitados por estarem pregando o nome de Jesus, né? Então, hoje em dia, né, a gente vive assim, muito acomodado, né? Até mesmo assim, se a gente for dizer alguma coisa, a gente sofre retaliação pelos próprios irmãos, né? E eles não. Como eles pregavam muito sobre Jesus, eles começavam a incomodar o inferno, né? Porque aí o inferno, os demônios, né, que estavam naquelas pessoas, né, armavam contra eles e prendiam e açoitavam, né, para ver se eles paravam de falar o nome de Jesus. A gente tem visto hoje, né, nas leis, né, aqui no nosso país, que estão tentando proibir até que a gente coloque alguns versículos, né? Então isso tudo é o inimigo tentando calar a igreja, né? Então a gente viu aí na política também, né, que quem está à frente agora é um partido, né, que tá sempre ali defendendo esse coisa assim de minorias, essas minorias entre aspas, né? Esses guetos, né? Essas coisas assim de grupos aí, né? Esses grupos aí de LGBT, grupos, esses grupos também que defendem o negro, mas não é defendendo o negro, é tipo querendo defraudar as outras raças, né? Então a gente vê todas essas minorias entre aspas que não era pra gente ser tratada assim, né? Não era pra gente ser tratada assim diferente um dos outros, né? Isso aí é uma corrente marxista. Então, tudo isso aí é armado para que haja uma desunião, né, entre o povo, que haja essa disputa entre o povo, né? Isso aí tudo é uma estratégia política. Não é, eles não fazem isso não é porque eles querem o bem das pessoas, não. Isso tudo é uma estratégia política
que vem do maligno, né? Para que as pessoas estejam ali em desunião, sempre em contenda uns com as outras, né? Porque era pra gente ser tratados, se for negro, branco, né, homem, mulher, né? Era para ser tratado como seres humanos, né? Cada um com as suas peculiaridades, né? Por exemplo, a mulher não deve se tratar da mesma forma que o homem. Nós temos que se tratar de uma forma mais diferenciada, né? Sempre com respeito, né? E aí, né, criaram essas coisas aí, esses movimentos, né, para tentar defraudar a obra do Senhor, né, tentar calar a igreja. Esse movimento feminista é para tirar a essência da mulher virtuosa. O movimento LGBT para tirar a essência da família. O movimento de negros, né, para tirar a essência da igualdade, né, entre os seres humanos, né, quando existe raça. Nós temos, né, nossas nacionalidades, né, e tudo, nossas culturas, né, mas negro ou branco somos todos humanos, né. Então tudo isso daí vem do maligno, né, para causar desavença, desunião, contenda, disputa, né, entre os seres humanos. Nós fomos criados, né, para primeiro homem e mulher, o homem para respeitar a mulher para ser cuidada pelo homem, né, e ter a família, né, gerar a família seguindo os bons valores, os bons costumes, né, e aí isso daí é tudo uma estratégia política que emerge do maligno, né. Então, hoje em dia a gente vê, no Brasil já, né, que a gente já está passando já do tempo de dizer que a gente vive na largueza, né? A gente está começando a ver os primeiros sinais de perseguição à igreja no Brasil. Né? São essas leis que estão querendo proibir, né, as pessoas de... Estão tentando aprovar uma lei de proibir as pessoas de falarem certos versículos, né? Que já estão na Bíblia para não ofender, né, esses movimentos. Então, aos poucos, aí vai chegar um tempo que a gente vai ser totalmente censurado. Eles estão fazendo aos poucos, devagarzinho, até se tornar comum. Aí a gente não fala, aí a igreja, né, que fica dispersa, né, dormindo, aí vai deixar de falar aqueles versículos, aí começar a aceitar, não, tá modernizado mesmo, né? Então começar a se modernizar, entre aspas, né? Começar a aceitar, como a igreja católica já tem aceitado, né? Casamento gay. Mas está repreendido em nome de Jesus que na igreja do Senhor, aqui no Brasil, nós vamos orar. Nós vamos ajoelhar, nós vamos se humilhar diante do Senhor, a gente não vai aceitar isso. Por mais que já existam igrejas que aceitem isso, mas existe uma igreja aqui, em nome de Jesus, que não se curva diante dessas coisas, né? Então a gente vai lutar em nome de Jesus, em oração, principalmente, né, para que isso não venha deflagrar de uma forma tão grave enquanto nós estivermos aqui. Amém? Então, essa foi a leitura, né, de hoje. E que a gente esteja preparado, né? A gente viu aqui, né? A gente leu que eles ficaram felizes, né? Porque foram açoitados, porque estavam pregando o nome de Jesus. E que a gente esteja preparado, né? Para se um dia isso tiver que acontecer, né? A gente esteja preparado e a gente fique feliz, né? Como eles ficaram felizes, né? Por terem sofrido, né? Padecido pelo nome de Jesus. Amém? Então que Deus venha trabalhar no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito, né, para que a gente venha estar preparados, né, para o que deve e né, para a gente venha viver aqui, né, enquanto a gente puder, né, viver uma vida de abundância, mas quando for para entrar na guerra, a gente também tem que estar preparado, amém? Então que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.